Você acompanha agora no Transnotícias uma entrevista especial no nosso estúdio de jornalismo com o professor da FGV e consultor de negócios, o senhor Marcelo Peruso, que alerta aí para alguns sinais que a gente já tem até acompanhado no noticiário a respeito da economia do mundo inteiro e também, é claro, com reflexos aqui no Brasil. Eu quero agradecer a sua presença no estúdio para a entrevista. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. A grande discussão no mundo hoje está no foco da crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos. E a partir desse ponto, o que a gente pode passar a sentir aqui no Brasil, por exemplo? É que é engraçado, a gente está vivendo um momento muito bom, é paradoxal. Ao mesmo tempo que lá tem um momento ruim, nós temos um momento bom no Brasil, onde tem excesso de crédito e o mercado imobiliário está superaquecido. Você veja até o crédito que o governo federal está oferecendo hoje, de forma até subsidiada. Então é muito interessante essa comparação. Agora, o que acontece lá e o que acontece aqui é engraçado, porque o que acontece aqui de excesso de crédito aconteceu lá em 2006, 2005, 2004, e está existindo exatamente esse problema lá. Ou seja, as pessoas estão com problemas de pagar, porque é uma faixa de público extremamente de alto risco. E isso pode acontecer no Brasil? Pode, porque a gente também está fazendo hoje linha de créditos para pessoas da classe C, D e E, e que se aumentar o juro, podemos ter problemas no futuro. Ok, o senhor colocava até já que era uma crise anunciada, né? Que já podia se sentir que isso aconteceria nos Estados Unidos em cima de alguns fatores que já podiam ser percebidos. Quais eram? Isso é importante. Quando o mercado ele tem um sinal, o sinal normalmente é feito através das empresas, ou seja, da oferta. Ela mostra, através dos seus resultados financeiros, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas os sinais de fato que representam a nossa realidade vêm da demanda, de quem compra produto. Hoje, através da internet, a gente pode mensurar e ver a participação efetiva de alguns sites. E por que o site e a internet têm validade nos Estados Unidos? São 200 milhões de pessoas acessando o site, num país de 301 milhões de pessoas. Então, uma representatividade muito interessante. E mostra que, desde janeiro de 2007, está em forma decrescente cada vez mais o volume de visitas em sites de negociação de imóveis, seja para comprar ou seja para vender. Mas não é caindo pouco, é caindo muito, de 20% a 35%. Essas consultas, então, já eram um parâmetro marcando que realmente a atividade nesse setor ia decair. Isso aí, porque ele estava te dando um efeito. E o efeito é claro, agora você pode buscar a causa, e a causa está sendo agora determinada por esse mercado. Muitas vezes, é claro, né, não fica tão claro para as pessoas, mas por que o mercado imobiliário derruba o mercado financeiro em todo o mundo? Mas isso aí está atrelado à mecânica do dia a dia, da vida dos norte-americanos e da base da economia dos Estados Unidos, né? Ou seja, a atividade do mercado imobiliário ela é muito marcante em toda a economia americana. Principalmente porque o crédito foi vendido para bancos, e bancos europeus que, ao sentir que pode talvez não receber esse crédito que ele comprou, ele vai ficar numa situação desconfortável. E esse risco, esse desconforto, apesar de não representar hoje a realidade, se as pessoas não estão pagando, mas uma possibilidade, cria esse desconforto de forma global. Vale lembrar que a vida do americano ela é toda financiada, né? Principalmente no que tange a moradia. A pessoa faz a hipoteca, muitas vezes refinancia isso, é muito comum no dia a dia dos norte-americanos. Né? Inclusive, a gente não só falando a parte de imóveis, mas dos carros. Ele não tem o carro dele, não é patrimônio, ele sempre está financiando sempre para ter o carro mais novo. É um modelo de vida diferenciado, o modelo de vida do americano, que muitas vezes é diferente da nossa. Então, ele, ao momento que fica endividado, em algum lugar ele vai deixar de pagar. Houve um aumento dos juros, ou seja, o peso dos financiamentos foi ainda maior para quem estava endividado nos Estados Unidos, o que acelera um pouco aí a crise, né? A sorte é que hoje o resultado do juro americano foi menor do que esperado, o que deu uma situação de alívio, porque se aumentasse o juro que eles estavam esperando, realmente seria um efeito cascata terrível amanhã. Mas também tem um pouco dessa incerteza do que vai acontecer no futuro. E aí daí o reflexo em bolsa de valores, né? Porque o norte-americano faz a sua aplicação em ação. Aqui no Brasil isso ainda não é tão comum, isso não atinge toda a parcela da população, mas lá nos Estados Unidos já é muito comum. A poupança de futuro, muitas vezes ela está aplicada em ações e aí o americano começa a resgatar um pouco do que tem aplicado para resolver o problema financeiro, do financiamento que ora ele não consegue pagar e criou essa bola de neve internacional agora, né? É verdade.
até a previdência privada, porque o brasileiro começou a sentir o gostinho, né? Os home brokers, todo mundo usando agora, a classe média, a pessoa física usando a aplicação em ações, e muitas pessoas mudando até o formato de investimento da sua previdência privada, colocando, coloca 90% em ações que está dando muito bem. Ou seja, a pessoa que investe em ações sabe que isso não é nada garantido. Você pode estar numa onda boa, como pode estar numa onda ruim. É algo simplesmente extraordinário. Eu fiz uma pesquisa empírica o ano passado e fiz uma busca na internet das previsões da cotação do dólar hoje. Você acredita que nenhum economista no Brasil acertou a cotação do dólar que nós temos hoje? Ou seja, se a gente fala dos melhores economistas do Brasil, a perspectiva de futuro é algo muito incerto, quando a gente fala no que tange a economia como um todo. Que as variáveis incontroláveis, ela pode ser de ordem nacional ou internacional. A gente não sabe onde vir. Falar assim, alguém previu isso? É difícil imaginar. Mas a gente sente aí um descolamento, não se sabe porquê, ninguém consegue explicar exatamente porquê, do que acontece no Brasil para o resto do mundo, né? O Brasil sempre foi muito dependente dos acontecimentos internacionais. A economia internacional cresceu demais, a do Brasil teve dificuldade para crescer. Agora em que há esse refreamento ao redor de todo mundo e essa preocupação, existe a expansão da economia aqui no Brasil, né? E o engraçado é o seguinte, que o acesso à informação antes da década de 90 era muito restrito. Até chegar aqui as coisas demoravam. Agora com a internet, simplesmente se aconteceu lá, hoje eu já tenho informação. Quem aplica ações, a primeira coisa que faz o que é? Visitar a internet e ver como que foi a Ásia. Se ele já tem clara e evidente a situação do Brasil hoje. Ele pode até ter uma ação assim mais confortável, mais defensiva nas ações naquele dia, porque já sabe o que está por vir. Já abriu o mercado asiático. Então hoje a velocidade das informações é tão grande que assim, quem tem informação tem privilégio, quem não tem informação perde dinheiro. Ok. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial, você continue ligado, daqui a pouco tem mais a respeito desse assunto aqui no Transnotícias. Até já.